Olá, bem-vindo a todos. Hoje iremos abordar regras básicas de matemática. São regras realmente simples de serem entendidas, mas é o principal motivo para erros nas soluções, no desenvolvimento tanto de operações simples como expressões mais complexas de matemática. Então, bem-vindos a todos novamente e vamos à nossa aula. Para facilitar o nosso desenvolvimento do nosso trabalho, nós vamos separar essas regras em dois tópicos diferentes. É matemática, os elementos estão interligados, mas vamos separar para facilitar a explicação. Então, vamos abordar inicialmente hierarquia das operações e depois regras dos sinais. Ok? Vamos dar prosseguimento então. Bem, vamos dar prosseguimento então, iniciando com a hierarquia das operações. Nós temos duas expressões matemáticas aqui. Em cada uma delas é uma sequência, de operações matemáticas. O grande questionamento é como que eu efetuo essas operações? É simplesmente, vejo o primeiro número, aplico a operação com o segundo, ou eu tenho que observar qual operação matemática deve ser efetuada? Existe uma necessidade de uma sequência ou é totalmente aleatório? Para garantir que eu alcance o resultado necessário. Então a gente observa a primeira coisa o que a hierarquia das operações nos auxilia. Interpretar corretamente as operações necessárias que vão ter que ser efetuadas em qualquer uma dessas duas expressões, para que a gente consiga alcançar o resultado correto final. E o segundo caso, se eu for, por exemplo, montar um exercício, uma expressão matemática, como ela tem que ser escrita para que a pessoa faça exatamente como eu espero que os cálculos sejam efetuados. A gente vai dar alguns exemplos, como isso tem impacto realmente na solução de maneira prévia, ok? Então, dentro de uma expressão que tem mais de uma operação, a primeira coisa que nós temos a observar é que se alguma dessas operações são multiplicações ou divisões. Se for uma das duas, ela vai ter a preferência em fazer o cálculo primeiro. Se houver mais de uma multiplicação ou divisão, aí vai se seguir a sequência de leitura da expressão. Então, você pode verificar aqui nesse caso, nós temos em ambas as expressões multiplicação e divisão. Então, a sequência correta é primeiro fazer esses cálculos, primeiro da multiplicação da primeira expressão, porque ele ocorre logo no início, ele vem antes do que é a divisão, e na expressão abaixo, primeiro a divisão e depois a multiplicação. Então, a primeira coisa da hierarquia de operações é verificar, na minha expressão tem multiplicação e divisão? Se tiver, eles vão ser as primeiras operações a serem efetuadas. E aí, a partir disso, se houver mais de uma operação dentro delas, aí eu sigo a sequência de montagem da expressão. Depois que a gente fizer a solução da multiplicação e da divisão, aí sim eu vou, se houver na expressão soma ou subtração, vou fazer eles com o mesmo critério. Então, dentro da hierarquia, primeiro vem a multiplicação e divisão, depois soma ou adição, como você bem entender, e subtração. Então, eu tenho que lembrar sempre essa sequência de maneira específica. Então, faço a primeira hierarquia, depois observo a sequência dentro da montagem dele, dentro da expressão. Nós vamos fazer o passo a passo dessas duas expressões para vocês visualizarem como funciona. Certo?
Então, a solução das duas expressões ficou dessa maneira, né? Eu deixei em vermelho, por exemplo, a operação que refere-se à multiplicação, em azul, a divisão. Então, na primeira expressão, eu multiplico 4 por 3, vai dar 12. Ele vai tomar a posição dele na solução. 10 dividido por 5, 2. Então, a minha expressão se torna agora só uma sequência de adições e subtração. 2 mais 12 menos 2. Então, se você for ver, realmente vai dar 12, né? Porque 2 e menos 2, um elimina o outro, já resolve o problema. Então, primeiro faço a multiplicação, depois a soma e a adição, a qual eu preciso efetuar. Na expressão de baixo, a mesma coisa, né? Então, 8 dividido por 4 igual a 2. 7 vezes 12 igual a 14. Aí eu caio numa soma e uma adição normal, né? Então, aí eu obedeço a sequência. Eles estão no mesmo nível de hierarquia. 9 menos 2, 7. Mais 14, 21. Ok? Então vamos dar prosseguimento. Dentro da hierarquia também das operações, a gente tem que levar em consideração quando a gente usa alguns sinais para separar algumas operações, né? Muitas vezes a gente usa esses sinais para caracterizar que aquela expressão, aquela operação, ela tem que acontecer numa sequência específica. Então é muito comum você ver, por exemplo, em uma expressão, um número, dois números que estão fazendo uma operação entre parênteses. Então, independente do resto da operação, aquela conta tem que ser feita primeiro. Então, dentro da hierarquia de operações, esses sinais também têm uma sequência. Então, começo pelo parênteses, depois vou para o conceito e vou para chaves. Tá certo? Então, primeiro, o que estiver dentro do parênteses vai ser resolvido primeiro. Depois, colchetes. Depois, chaves. É muito comum em cálculos de física, cálculo de diferencial e assim por diante, a gente utilizar colchetes ou chaves. O mais comum realmente são o parênteses. Mas vamos ver o exemplo, como que funciona, e vocês vão observar que é extremamente simples, mas só a gente tem que ter ciência de como realmente funciona e como a regra é aplicada. Nós temos aqui uma expressão, pode parecer ela ser relativamente complicada, mas não é. Então, você pode ver que eu tenho aí parênteses, colchete e chaves. Na parte interna, o parênteses, então, ele vai ser o primeiro cálculo que eu vou fazer. Pela hierarquia, ele não deveria ser feito primeiro, deveria ser feito as multiplicações que constam aí. O pontinho que você vê, visualiza, ele é o equivalente à multiplicação para algumas pessoas, para algumas nomenclaturas. Em vez de eu ter o x, né, eu tenho o ponto, quer dizer que é uma multiplicação. Mas como eu coloco ele entre parênteses, então quer dizer que aquela conta tem que ser feita primeiro. Então, 3 menos 2 é igual a 1. Passamos para a linha de baixo e você vê. Então, aí eu passo a ter dentro do colchete duas multiplicações, que vai gerar uma expressão de que? Soma e subtração. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é essa conta de multiplicação. A primeira conta, 2 vezes 3 vezes 1. Então, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, é 2 vezes 3, que é igual a 6. Passamos para a linha de baixo. 3 vezes 2 igual a 6, novamente. Passamos para a linha de baixo, né? Então, agora, eu tenho dentro da hierarquia soma e subtração, certo? A conta realmente vai acabar, dentro do colchete ele vai se tornar 4 novamente. Né? Então, porque aí fica 6 mais 4 menos 6. Mais 6 menos 6, um elimina o outro, 4. Ou eu faço a primeira conta, 6 mais 4, 10. 10 menos 6, 4. E aí eu vou ter o valor que está entre o colchete, 4 mais 4,
8. Menos 3, 5. Terminei essa conta, fui para fora. Mais uma multiplicação. 5 vezes 2 igual a 10. Então, muitas vezes a gente utiliza dessas ferramentas, desses sinais, para garantir que algumas contas vão seguir uma sequência em específico. Tá? Então a sequência de importância passa a ser essa. Faço parênteses, pode ter dentro de uma expressão 2, 3 parênteses, sim. Posso ter 2, 3 parênteses, conchetes, chaves. Isso vai ser o que vai se adequar à sua necessidade de você montar a sua expressão. Mas, como eu falei para vocês, dentro da hierarquia, você tem que entender qual as contas você efetua primeiro, em que sequência e como cada sinal significa para que você, ora, possa fazer a leitura da operação, da expressão que você está observando para fazer as contas corretamente, ou se você precisar montar uma expressão matemática, você saber como funciona para alcançar o resultado que realmente você espera. Tá certo? Vamos para o próximo então. E vamos iniciar aqui a regra de sinais por multiplicação e divisão. Fizemos a separação conforme a hierarquia das operações, até para facilitar e não ter muita informação uma sobreponta à outra, para facilitar o entendimento de vocês. Então a gente observa aqui que nos sinais de multiplicação e divisão, se os números forem positivos, os dois elementos, ou negativos, os dois elementos, seja para multiplicação, seja para divisão, o resultado vai gerar o quê? Um resultado positivo. Então, se eu multiplicar um número positivo por um número positivo, dividir um número positivo por um número positivo, e o mesmo acontecer com um número negativo, ou seja, menos 1 vezes menos 2, vai gerar um número positivo, menos 2. Vou dividir menos 6 por menos 3, vai gerar um número positivo, 2. Tá? O fato de você ter numa relação de multiplicação e divisão números com o mesmo sinal vai gerar um número positivo. Pode parecer estranho isso para os números negativos. É que fica uma lei de anulação. Né? É como se estivesse anulando um número negativo. Na dúvida, você tem que lembrar o seguinte, se os sinais são iguais, um vai anular o outro. Vai sempre deixar tudo positivo. Então vemos aqui 2 exemplos de cada, para multiplicação e para divisão. Claro que numa multiplicação ou divisão de números positivos, você nunca vai ver esse sinal de mais que está entre parênteses. Já no caso dos números negativos, sempre o número negativo vai acompanhar o número que é o elemento que está participando dessa operação. Né? Mas mantém-se a norma, regras de sinais, multiplicação e divisão. Os dois elementos são positivos ou negativos, vão gerar números positivos. Tá? Ok, vamos em frente. Já quando um dos elementos tiver o sinal negativo, para multiplicação e divisão, qual que é a regra? O resultado gera um sinal negativo. Então, independente se ele é o primeiro elemento ou o segundo elemento na multiplicação, ou se ele é o dividendo ou divisor na divisão, deu um sinal negativo, vai dar o resultado negativo. Então, podemos até referenciar, né? Se os elementos são iguais na multiplicação ou divisão, qual é a regra? Sinal positivo. Se algum dos elementos forem diferentes, vai gerar um resultado com sinal negativo. Nesses 2 exemplos, nós reforçamos a situação em que qualquer um dos elementos sendo negativo, sendo o primeiro ou segundo da operação, seja para multiplicação ou para divisão,
Sendo diferentes, ele vai gerar um resultado negativo. Se faz a operação, né, a multiplicação ou a divisão, mais o resultado automaticamente se torna negativo. Quando nós falamos de regras e sinais para soma e adição, ele se torna muito mais simples. Então, se eu estou somando dois números positivos, ele vai gerar um número positivo. Se eu estiver subtraindo ou até mesmo somando dois números negativos, ele vai gerar um número negativo. Se eu tiver dois elementos, subtração ou soma, com sinais diferentes, vai prevalecer o sinal do valor maior. A gente vai mostrar alguns exemplos que vai se tornar mais simples para vocês, ok? Então vamos lá com os exemplos, né? Nós temos que lembrar sempre que em frente a um número positivo nunca vai ter um sinal de positivo. Quando ele aparece sozinho, quer dizer que ele é positivo. Então, a primeira expressão, que é uma soma de números positivos, então ficaria mais 12 mais 7. Na verdade é igual, na expressão ele aparece para nós como 12 mais 7. Dois sinais positivos gera um resultado positivo. Quando eu tenho uma situação em que eu tenho sinais diferentes, o que vai prevalecer? O sinal do maior. Eu vou subtrair um do outro, e qual for o maior vai manter o sinal. Então vamos lá. 12, a mesma expressão, só que eu transformo o mais 7 em menos 7. Então fica mais 12 mais menos 7. Então a expressão realmente ficaria como 12 menos 7 igual a 5. 12 é maior que 5. Vou manter o sinal dele e faço o cálculo. Então eu estou transformando teoricamente uma soma de dois elementos com sinais diferentes numa subtração do primeiro pelo segundo. Quando eu tenho dois elementos negativos numa soma, na verdade é como se fosse uma subtração de dois elementos negativos, né? Então vamos lá, menos 12 mais menos 7, a expressão vai aparecer para você como menos 12 menos 7. Só que você não vai fazer uma subtração, você vai fazer uma soma, certo? Aí vai dar menos 19. Quando o número negativo é o valor maior, então aí temos o menos 24 mais 8, aí sim eu vou estar fazendo uma subtração. Então eu vou tirar, eu tenho 24 números negativos, né, unidades negativas, e 8 positivas. Apesar de eu ter o símbolo do mais na frente do 8, na verdade eu vou estar fazendo uma subtração. Então seria 8 menos 24, vamos ver assim. Aí ficaria menos 16. A gente tem que lembrar o seguinte, eu posso até fazer uma soma de um valor positivo com um número negativo, mas para eu visualizar isso, o número negativo ele tem que estar inteiro dentro de um parênteses. Então, voltando para o segundo exemplo, né? 12 mais, entre parênteses, menos 7. Então você sabe que aquele valor é negativo. Ou, vamos dizer que eu tenho uma subtração realmente de números negativos, né? Então vou pegar 12 menos, aí entre parênteses, menos 7. Só que aí a gente tem que entender que eu estou multiplicando o menos 1 pelo menos 7. Multiplicação de sinais negativos torna ele positivo e vai transformar ele no menos 7. Mas isso a gente vai rever em uma próxima aula. Ok? Obrigado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? É uma revisão das regras básicas da matemática. Se vocês gostaram, dá um like, se inscrevam na página. Qualquer dúvida, poste nos comentários e eu vou estar respondendo para vocês. Ok? Até a próxima. Vida longa e próspera.